vamos lá. Nós vamos falar hoje um pouquinho, então, sobre o passo a passo de uma reclamação trabalhista, né? E a primeira coisa que a gente deixa assim, né? Onde que, na verdade, se inicia uma reclamação trabalhista? A pessoa vai falar, é lá na petição inicial, né? Lá no processo. Mas eu tenho para mim, acredito que o Júlio tem o mesmo entendimento, que a reclamação trabalhista, ela Processo, inicia né? dentro da empresa, tá? Como assim dentro da empresa? A partir do momento que você tem um conflito, né? Então ela inicia ali na gestão do pacto laboral. Tá? Então, geralmente é com um problema, com uma deficiência de gestão, enfim, uma situação onde você tem um conflito dentro da empresa que você não resolveu, né? Ou de um funcionário que não segue os procedimentos, ou da empresa que não executa os padrões, né? Mas ele inicia ali. É que a reclamação trabalhista ela inicia então na empresa, né? No conflito ou possível conflito que tem entre empregador e empregado. Né? Seja esse conflito por uma insatisfação na relação trabalhista, né? Ou deficiências de gestão. Ah, como assim deficiência de gestão? Às vezes você tem um encarregado mal treinado que assedia o funcionário, e quando a gente fala de assédio, não é um assédio só sexual, é um assédio moral, né? Determina atividades em cima do horário de almoço, enfim, faz alguma pressão além do tolerável, né? Ou às vezes um próprio desrespeito na relação trabalhista. Adicionais não pagos, que seriam devidos, né? Ou problemas de assédio, né? Assédio, Como eu você falei, acabou não de comentar, pagamento, né? não pagamentos, tinha que pagar hora extra, não pagou, enfim. Problema, então, da relação trabalhista lá na empresa mesmo, antes de ter Ô, Thiago, essa ação, né, Júlio? e com certeza você já ouviu isso muito, eu também escuto isso muito nas perícias, assim, ó, o reclamante falar assim, olha, na verdade é o seguinte, eu ingressei com essa ação só porque o encarregado pediu para me fazer isso, aquilo outro. Ou, ó, na verdade eu ingressei com essa ação, não tem nada contra o fulano e o ciclano, porém o supervisor tal, ele fez isso e isso comigo e eu não gostei, entendeu, gente? Então, assim, ó, cuidado, né, assim, para a questão dessa questão de assédio, hoje em dia está muito forte isso, né? Então a empresa precisa preocupar, né, com relação à liderança, para que a liderança realmente seja um líder, né, e não um chefe, não um cara ali que manda e tal, né? Isso já passou, isso é coisa do passado, né? Então hoje o líder é aquele que realmente lidera, e não é o cara que está lá em cima, lá que tem um alto cargo, né? Então tem Exato. que ter muito cuidado isso, né? Então sempre que a empresa puder investir em treinamento das lideranças, isso é sempre muito bem-vindo. Na verdade, isso é segredo para ninguém, né, Tiago? Todo mundo já sabe disso. O problema é praticar, né? Então, as empresas precisam colocar isso em prática e realmente investir no conhecimento, aí, né, investir nas lideranças, né? Fazer esse Exato. trabalho de gestão. Isso mesmo. Vamos lá. Dando sequência aqui, então, Tiago. Nós dividimos essa nossa live de hoje em 3 pontos principais, né? Onde se inicia a reclamação trabalhista, as fases do processo trabalhista e onde que o profissional de SST atua no meio disso tudo, né? Tiago agora Isso. vai falar aí para nós vamos agora para a segunda etapa, sobre as fases do processo trabalhista, e iniciando aí na questão da petição inicial, né, Tiago? Isso. O que seria essa petição inicial? É o pedido, né? Então, o reclamante, no seu direito, procura um advogado, faz ali o seu relato, né? E esse advogado reúne todas essas informações, toda a documentação pertinente e entra com essa petição inicial. Então, é ali que vai ter os pedidos do reclamante. Então, ele vai fazer a valoração já da ação e vai dizer o que ele dá. Ele acha que tem um direito adicional, por exemplo, de insalubridade, de periculosidade, de horas em itinerary, né, de assédios, de horas extras não pagas, de férias não pagas, enfim, toda a coleção de irregularidades que ele acha, né, que ele entende que tem o seu direito e entra com esse processo, né? Após esse processo, então, tem a notificação da reclamada. Então, ele entra com o pedido, o juiz analisa, né? Então, se tiver a peça inicial, né, preencher todos os requisitos legais do judiciário, o juiz já marca a audiência e determina a notificação do reclamado para que ele apresente a defesa. Tá? Então, e aí essa defesa é a segunda parte do processo. É o momento que a reclamada tem de dizer, né, de falar, olha, não é isso. Né? Ela é chamada, então, de contestação. Tá? Então, esse momento, a defesa ela pode ter tanto na audiência verbal, como ela também pode protocolar, que é o que sempre ocorre, né? Ela vai protocolar num prazo, né, estipulado
pelo juiz a sua defesa. O que é essa defesa? É todos os contra-argumentos apresentados na petição inicial. Então, se o reclamante pediu hora extra, a reclamada vem dizendo, não, ele não fazia hora extra por esse e esse motivo. Pediu o adicional de insalubridade, a reclamada vem falando, não era por esse e esse motivo. Recebia EPI, recebia treinamento, não estava exposta a agente, enfim, ela vai colocar todos os seus argumentos e provas nessa defesa. Lembrando, né, Tiago, que daí a importância do assistente técnico, que ele começa antes, né? Esse processo com o assistente técnico começa antes, né? Uma conversa inicial, vamos falar aí, para o lado da reclamada, uma conversa com o corpo jurídico da reclamada junto com o assistente técnico. Olha, nós temos uma ação aqui, o funcionário tal ingressou pedindo isso, né, algumas coisas relacionadas ao departamento pessoal e pediu isso aqui também relacionado à segurança do trabalho, sei lá, insalubridade, né? Um exemplo clássico aí. E aí? Vamos ou não vamos? Então, é nessa hora que o assistente técnico, daí a importância do assistente técnico atuar antes do processo começar, né? Para avaliar a documentação, avaliar todo o sistema de gestão, para saber se dá para brigar ou não dá. Porque existem situações que vai caminhar para o acordo. O assistente vai falar, olha, a gente não tem defesa suficiente do ponto de vista técnico em SST, né? Então, faça acordo, procura acordo, porque se for para a perícia vai dar bizil, vai dar BO. Do mesmo modo, né, o assistente técnico que é para o lado do trabalhador, o trabalhador está querendo ingressar com uma ação. O correto é, antes de ingressar com a ação, quando o trabalhador vai lá no advogado, procura ele, olha, eu quero ingressar com uma ação por conta disso, e também quero pedir insalubridade. Continuando, então, na questão, depois que apresenta a defesa da reclamada, é designada, então, uma audiência, né? O juiz já marcou a audiência e vão, então, para essa audiência. A audiência inicial ela é realizada na data designada pelo juízo, né, no qual as partes têm que estar presentes. Caso o reclamante não esteja presente e foi devidamente intimado, né, teve todas as suas as prerrogativas atendidas do juiz, o juiz arquiva o processo. Tá falando então o seguinte, que o trabalhador procura o advogado, né, para um interesse de ingressar a ação, é nesse momento que o advogado então tem que acionar o assistente técnico, o assistente, vem cá, esse trabalhador está com essa questão aqui, e aí? Dá jogo ou não dá? Né? Vai ter se você acha que ele vai ter chance ou não vai? Então, esse processo é antes, pessoal. É antes. Daí a importância de ter um assistente técnico, né? Nas empresas, nos escritórios de advocacia, e daí a importância, daí as possibilidades, né? Para quem quer atuar como assistente técnico, tá aí na cara, né? Tá, como diz aqui em Minas, né? A pessoa tem a faca e o queijo na mão, né? Exato. Tem muitos escritórios de advocacia que precisam de assistentes técnicos e que às vezes não encontram, vai procurar no mercado e assim vai. Enfim. Isso mesmo. Bom, passando por todo esse processo, vamos falar aí que o trabalhador ingressou com a ação, né, e a reclamada já montou a sua defesa, ocorre lá a audiência inicial. Não sei se o Tiago comentou, Tiago, quando eu caí Sim. aqui. Você já comentou, né? Que a audiência, então, ela é designada lá pelo juiz, né? Define-se a data, o horário, as partes precisam participar. Se uma das partes não participar, inclusive tem aquele termo, né, Tiago? Como é que chama? Agora eu esqueci. Foi justamente aí que eu parei. Foi justamente aí que você... Quando tem o reclamante, né, se ausenta, o processo é arquivado. Entende-se que desistiu do processo. Tá? Revelia. Exato, revelia. E quando a reclamada não aparece, não apresenta as devidas defesas, né, some, pode ser julgado como a revelia, ou seja, confissão de tudo aquilo que o reclamante está pedindo, realmente é verdade e tem a condenação. É isso aí. Bom, e aí o que acontece? Primeiro, o juiz sempre vai tentar um acordo, tá, pessoal? Sempre tenta um acordo. Mas, na grande maioria das vezes, né, a conciliação é rejeitada, e é dessa forma que aparece na ata de audiência, né, conciliação rejeitada, o que nós, né, para o perito, é aí que entra o trabalho do perito, né, porque se tudo houvesse conciliação, não precisaria de perícia, né, então é nesse momento que entra o trabalho da perícia, é naquele momento mesmo, na reunião na audiência inicial, que o juiz determina a realização da perícia técnica, e aí a perícia ela segue um rito, né, processual, então o juiz nomeia o perito, a notificação chega para aquele perito, né, daí o perito, a importância dele saber utilizar o sistema PJE, dele ter o sistema no aplicativo, por exemplo, né, no celular, porque ele recebe a notificação, e ali ele vai receber que ele foi notificado para poder, que ele foi nomeado para atuar naquela perícia. Daí em diante, está na mão do perito. Então o perito vai analisar o processo, desde que, né, é a forma como a gente orienta os alunos, né, Tiagão?
ele precisa estudar o processo, fazer uma análise ali, entender do que se trata, né, o que é o pedido, qual que é o objeto, né, objeto da causa, se é insalubridade mais periculosidade, ou se é só periculosidade, enfim, precisa estudar o processo, né, verificar as documentações de SST que foram anexadas no processo, daí a importância da gestão em SST, né, PPRA, ficha de EPI, LTCAT, PPP, enfim, a documentação que tiver. Isso tudo faz parte desse estudo do perito, e aí ele vai fazer, então, o agendamento da perícia, tá? Ele vai fazer um agendamento da perícia no dia, no horário determinado, seguindo os prazos, né? Tem que ter, no mínimo, aí um prazo de 5 dias úteis, tá? Detalhe, pessoal, dias úteis, ok? Eu, inclusive, já cometi uma falha nesse sentido. Eu acabei não contando um feriado e deu 4 dias úteis, o advogado peticionou, olha, poxa, o perito não respeitou o prazo. E, paciência, ele estava correto, né? Eu tive que retornar, fazer uma nova perícia. Mas é assim que a gente aprende, viu, gente? É errando que a gente acaba, às vezes, aprendendo. Realmente foi um vacilo que eu tive aí e acabei não contando o feriado, né? Mas, geralmente, aí, via de regra, né? São 5 dias que a gente precisa respeitar, e aí é feita a perícia, e aí segue tudo aquilo que a gente vem falando toda quinta-feira aí, com relação às perícias, ao acontecimento, ao ato pericial que é realizado lá na reclamada. Exatamente. E aí, terminando esse processo de perícia, Júlio, né, você tem terminou todo o ciclo, que isso pode demorar meses, tá? Entre vai e volta, resposta aos quesitos complementares e vai, suplementares, enfim, tem todo esse ciclo. Depois de todo esse processo, o juiz encerra e marca uma próxima audiência, tá? Que é a audiência de prosseguimento. Nessa audiência, são colhidos, então, os depoimentos das partes e das testemunhas, caso tenha, né? Então, as partes também podem apresentar suas argumentações finais, seja escrito, seja oral, tá? E depois, né, como sempre, você mesmo falou, tem-se a tentativa de conciliação, tá? Não havendo acordo e nem mais nenhuma prova a ser produzida, encerra-se, então, essa audiência, né, essa fase de instrução, e vai para a sentença, tá? Então, aí daí para frente, encerra-se todo o processo de movimentação e vai para o juiz, né, dar ali a sua decisão final. E o que é essa sentença? É a decisão do juiz, né, que vai analisar todas as matérias discutidas, as informações constantes nos autos, vai analisar o laudo pericial, vai analisar os pareceres dos assistentes técnicos, né, e vai emitir, então, a sua sentença. Isso é importante porque tem muito perito que acha que é juiz, tá? O perito vai lá, ele tem direito ao adicional de insalubridade. Recebi um laudo hoje dizendo isso. Por mais que a gente fale, né, nós aqui, às vezes a gente fala, mas o reclamante tem direito, tá? Beleza, não tem. No laudo você não vai escrever isso, tá? Quem determina se faz jus ou não o adicional é o juiz. Você vai dizer que ele está exposto a um risco, tá? Ou não está exposto a um agente insalubre, está exposto a uma situação de periculosidade. Tá? Então, é importante dizer isso, que quem faz a sentença, quem sentencia essa situação não é o perito, é o juiz. Exatamente. E a sentença, pessoal, que é uma coisa muito comum, né, no andamento dos processos aí, é a decisão judicial, né, aquela decisão proferida pelo juiz, como o Thiago acabou de citar, né, então ele analisa todas as matérias, né, relacionadas ao processo em questão, todas as defesas. Lembrando, o juiz não está adstrito ao laudo pericial, ou seja, se o laudo pericial foi conclusivo para a insalubridade, né, enquadrou ali tecnicamente uma insalubridade, o juiz pode ser que, diante das análises de outras documentações, diante da oitiva de testemunhas, ele desconsidere, tá? Pode ser que ele desconsidere e ele não vai dar lá a insalubridade para esse processo. Então, isso pode acontecer, tá? O NCPC, lá, o novo Código de Processo Civil, é bem claro quanto a isso, tá? Que o juiz ele não está adstrito ao laudo pericial. A Lília perguntou, Lília, lá de Araxá, araxaense, minha conterrânea, sou de Araxá também, viu, Lília? Ela perguntou se a live fica salva. A live não fica salva, tá, pessoal? Todas essas lives da Quinta da Perícia, depois que nós fazemos essa live, ela é retirada do ar e ela vai para edição, tá? Nós trabalhamos essa live, ela é editada, ela é produzida e depois ela vai para uma plataforma organizada junto com as outras lives, né? Essa aqui é a live de número 26, Thiago, 25? 26. 26, né?
As próximas etapas aqui, pessoal, a gente ainda vai falar sobre os recursos, né, que é uma fase importantíssima nos processos, e na sequência nós vamos falar sobre onde que o profissional de SST atua, tá? Então, provavelmente, né, a maioria de vocês que estão nos acompanhando aqui são profissionais de SST, então daqui a pouco a gente vai falar exatamente isso, né? Onde é que você atua nos processos trabalhistas, tá? Bom, antes da gente chegar... o Cristiano já comentou aí, eu participo do Clube da Perícia, show de bola. Legal. Cristiano Galkowski, grande Cristiano, seja bem-vindo aí. Vamos falar então da parte dos recursos, né, que é uma fase muito importante aí do processo trabalhista, né? Isso, antes do fechamento de tudo, mas teve a sentença do juiz, aí acabou? Não, acabou só a primeira fase, né? Então, depois da sentença proferida, nem existe o recurso ordinário, tá? Que ele é dirigido ao TRT. Então, ele vai para o Tribunal Regional do Trabalho. Então, depois dessa decisão do TRT, tá, do acórdão, também em recurso ordinário, tem o recurso de revista, que você vai levar para o TST, para o Tribunal Superior do Trabalho. Tá? Depois disso, depois de julgado no TST, também tem a possibilidade da interposição de recursos de embargos no próprio TST. Tá? Então, você tem 2 recursos lá no TST. Proferido novamente a decisão lá do TST, você ainda tem a opção de se dirigir ao STF, Supremo Tribunal Federal, num recurso extraordinário, certo? Ou seja, tem várias opções. É claro que isso não acontece sempre, porque isso é oneroso, né? Cada recurso é depositado uma quantia que vai variar, eu não sei te falar o valor, tá? Mas é alto, certo? E não é qualquer situação, eu não concordo, não aceito essa sentença, vou recorrer. Não, tudo tem um rito, uma situação que você tem que estar muito bem fundamentado, né? Então, o último caso, claro, é o Supremo Tribunal Federal, porém, você tem várias instâncias até chegar nele, né, Júlio? É isso aí, Tiagão, exatamente. E aí, o próximo passo que nós temos, né, após esse recurso, que é uma parte fundamental no processo, né, assim como o Tiago citou, o próximo passo, então, onde é que entra o profissional de SST, né, Tiago? Afinal de contas, Exato. Onde é que o técnico de segurança, onde é que o engenheiro de segurança, o assistente técnico, onde que ele atua nesse processo, né? Começa lá, Exato. Antes da ação trabalhista, né, Tiagão? Isso, a gente separou antes, durante e após a ação trabalhista, né? Então, antes da ação trabalhista, aonde que ele pode atuar? Ele pode atuar tanto com reclamada quanto com reclamante. Nós vamos pensar primeiro na reclamada, né, na empresa. Primeira coisa, gente, propor melhorias para o ambiente de trabalho. Essa é a nossa rotina como profissional de segurança. Sempre propor melhorias para o ambiente de trabalho para evitar acidentes, evitar doenças, enfim, né? Criar procedimentos de trabalho. É importantíssimo que se tenha procedimento. Procedimento para trabalho em área insalubre, procedimento para trabalho em altura, espaço confinado, que são os básicos, tá? Mas tem também procedimento para uso correto de EPIs, tem uma boa ordem de serviço, tem um PPRA enxuto, um PPRA correto, né? Quando eu falo enxuto, pessoal, porque tem gente que coloca até contaminação por água de bebedouro dentro de PPRA, né? E não é bem isso que tem que ser um negócio bem condizente com a realidade, né? Já vi PPRA de oficina mecânica que tem a função de garçom, né? Então, você vai falar, mas por quê? Né? É erro de consultoria. Enfim, cuidado, né, com isso. Então, é manter essa documentação em ordem, tá? E, é claro, oferecer uma consultoria para a gestão dos riscos ocupacionais. Então, se você tem essa possibilidade, vai oferecer essa consultoria para adequar todas essas questões, né? Olha que interessante, né, Júlio, o que a Elenilda falou, né? Não vi nada de perícia na minha pós. Pessoal, é normal, tá? A pós, ela não forma perito, a não ser que você esteja fazendo uma pós de perícia, tá? Porque é muito conteúdo para formar um engenheiro de segurança, né? E não dá tempo, às vezes você fala pouquíssimas coisas, né? Eu sou professor, o Júlio também, né? Na minha matéria de higiene ocupacional eu abordo alguns temas de perícia, porém a gente sabe que a carga horária não permite isso, né? Então, para isso que servem esses cursos que nós oferecemos. Na verdade, esse curso nosso veio para cobrir essa lacuna no mercado, né, Tiago? Porque nessa não foi só com você, viu, Lenildo? Eu também, quando eu fiz minha pós-graduação, e a minha pós, porque tem pós-graduação que é a cada 15 dias, né? Tem o EAD, né? Então, para quem sabe da minha história aí, eu tive que fazer 2 pós-graduações, né? Eu fiz uma primeira EAD, e aí não foi reconhecida pelo CREA, no MEC estava tudo ok, mas no CREA teve lá vários problemas, era muita política envolvida, eu acho, e, enfim, não foi reconhecido, né? E aí eu falo, agora também eu
fiquei pego com esse negócio, né? Agora eu vou fazer a pós-graduação presencial. Fiz aqui em Uberaba, né, na faculdade onde me formei, na Uniub, e era todo final de semana, Tiagão. Sexta à noite e sábado o dia inteiro, tá? Sexta à noite e sábado o dia inteiro. Inclusive, você é professor lá, né? Você sabe como é que funciona, né? Então, assim, sistema pegado, pessoal. Mas quando acabou a pós, eu já tinha uma ideia, falei, cara, essa questão de, né, atuar como perito aí, como assistente técnico, é um bom negócio, né? Eu já tinha visualizado isso lá em 2012, hein? 2012, 2013. Aí, cara, mas não dá. Você sai da pós-graduação, você não sai com essa base para poder atuar, tá? Então, a gente viveu isso, eu, o Thiago, viveu todo mundo, qualquer engenheiro de segurança aí. Se tiver um engenheiro aqui nessa live, um engenheiro de segurança, que fala, olha, não, a minha pós, lá eu aprendi, lá eu tô prontinho para poder ser perito e assistente técnico. Levanta a mão aí, pode levantar a mão aí, porque você é 1%, né, do restante aí, né? Então, realmente não dá muita base. E aí, nosso curso veio exatamente para cobrir essa lacuna. E são mais de 50 horas. Para você fazer uma comparação, a minha pós eu tenho essa matéria. Lá eu faço em 8 horas, em 16 horas. Pois é, o nosso curso está com mais de 50 horas, né? Mas, se a gente somar ainda as aulas complementares, Thiago, as aulas bônus, material, o caminho das pedras, né? Aqueles materiais, aqueles arquivos que a gente fornece, e vai, né? O Marco até fez um comentário, perícia em pós, não tem mesmo, tá? Não dá, tá? Existe pós em perícia, eu até sou professor de uma pós-graduação em perícia, mas é uma pós-graduação abrangente, tá? É para perícia de engenharia civil, arquitetura, né? Tem a perícia criminal, enfim, é muito grande. Tem uma partezinha lá que é trabalhista apenas. Olha aí o que o Ronan colocou, né? Grade da pós é grande para uma carga horária pequena. Tem professor que entra na sala uma vez e o módulo acaba. Na que eu fiz, nem mencionado era. Pessoal. Gente, todo mundo fala isso para nós. É a mesma coisa, tá? Então tá aí, né? A importância do nosso curso é justamente para cobrir essa lacuna aí. E, pessoal, o seguinte, formar bons peritos e bons assistentes. Porque o que tem de perito incompetente aí no mercado não está escrito. Assim como assistente técnico, tá? Que não sabe fazer o seu trabalho correto. Então, pelo amor de Deus, gente, né? Seja no nosso curso ou qualquer outro curso, pessoal, mas avalia, né? Tem muito curso por aí, mas avalia a qualidade. Mas, assim, para quem quer fazer a coisa certa, né? Quer entrar nesse mercado, façam, pessoal. Entre no mercado, tá? O mercado precisa, né, de peritos competentes, assistentes técnicos competentes que queiram realmente fazer a coisa certa. Vamos lá, pessoal. Então, vamos lá. O Thiago comentou aí, a gente está falando aqui agora da importância do papel do profissional de segurança do trabalho, né? Onde é que ele entra nesse processo trabalhista, né? Então, nós estamos no tópico antes da ação trabalhista. Tem antes, durante e depois, né? Antes da ação trabalhista, o Thiago já comentou sobre os cuidados que a reclamada deve ter. E o reclamante, o que o assistente técnico tem que, né, o que o profissional de SST tem que avaliar com relação ao reclamante? Analisar a queixa do trabalhador, né, aquilo que eu falei agora há pouco, né, para saber se o reclamante ele tem embasamento técnico para, de repente, fazer um enquadramento de uma insalubridade, por exemplo. Né? E é fundamental, gente, eu já fiz perícia em que, até comentei isso na semana passada, se eu não me engano, durante a perícia, eu vi lá que o reclamante estava pedindo insalubridade, e no momento da diligência, eu vi que, na verdade, cara, ele estava exposto a uma situação de periculosidade, né? E aí, se ele tivesse sido preparado antes, né, com um assistente técnico, o advogado teria feito a petição correta. Isso acontece muito, gente, porque o reclamante é um trabalhador comum, ele não tem noção, muitas das vezes, dos riscos reais que ele está exposto. Às vezes ele fala, tinha botijão de gás perto de mim, mas ele não tem noção do volume, né, da quantidade de cilindros que é necessário para caracterizar um adicional, né? Ou então ele falava, eu trabalhava com tinta, mas às vezes ele não tinha noção de quais eram as tintas, enfim. Esse conhecimento técnico, ele é garantido pelo profissional de SST. Tá? Então, se o assistente técnico do reclamante tivesse feito um trabalho ali, poderia ter direcionado melhor o advogado para que na petição inicial ele tivesse feito os pedidos corretos. E essa é uma das formas que eu atuo também. Tá? Como pessoa física, né? Já me contrataram diversas vezes. Eu tenho 2 clientes, 2 escritórios de advocacia, que sempre que tem uma ação trabalhista, antes dele ingressar com essa ação, eu reúno com o reclamante, né, junto com o advogado, e a gente vai discutir se é viável ou não aquela ação, o que é a reclamação, porque muitas das vezes o funcionário vem bravo, vem reclamando da empresa, mas às vezes ele não tem direito mesmo.
Fala, olha, infelizmente o ambiente não tem nada que gerar insalubridade, então não peça esse adicional, economiza a perícia, economiza um monte de coisa no seu processo. Bom, durante a ação trabalhista, então, pessoal, o que a reclamada, né, o profissional de SST faz na reclamada? Primeira coisa, analisar as documentações de SST antes de encaminhar ao jurídico. Teve uma pergunta feita aqui para cima, deixa eu ver com quem que foi. O Fábio, né, professores, no caso do reclamante não comparecer à perícia, segue normalmente a prova pericial? Nós vamos respondê-la daqui a pouco. E uma estratégia eficaz da reclamada, não oferecer as documentações de SST para o perito. É um trabalho seu, assistente técnico, analisar isso, tá? Como eu falei mais cedo, às vezes você tem um PPRA que tem uma função lá que não existe, né? Ou um risco que não existe. Eu já vi muito PPRA que está lá reconhecido hidrocarboneto aromático, mecânico. Falei, pô, mas de cara, hidrocarboneto aromático, será que realmente é aromático? Será que é um hidrocarboneto? Enfim, o PPRA é feito por um consultor que chegou lá, não estou falando mal do consultor, porque eu também sou, mas às vezes o consultor tem a oportunidade de ir na empresa uma, duas vezes, né, quiçá 3 vezes para fazer um levantamento de risco, e o técnico de segurança está lá todos os dias. Né, e aí ele não faz essa identificação correta e acaba gerando um problema. Então, o profissional de SST, durante a ação trabalhista, ele tem que analisar esses documentos e dizer para o jurídico, olha, apresenta esse não é favorável para o cliente, então não vou apresentar. É uma estratégia que você pode adotar. Outro item importante também que o assistente técnico tem que fazer, né, com o profissional de SST, é a condução da perícia, né, a condução da assistência técnica. Elaborar quesitos, acompanhar a perícia, fazer o seu parecer técnico, emitir quantas contestações forem necessárias, tá, até que se resolva a perícia. Então, esse, inclusive, é um trabalho fundamental do profissional de saúde e segurança, e a gente fala muito isso no curso. Tá? Vocês têm que essa obrigação de defender, né? Mesma forma com o reclamante, tá? O que o profissional de SST faz com o reclamante durante a ação trabalhista? Mesma coisa, elabora os quesitos, favoráveis, é claro, né? Tendendo, né? Para que o perito atenda e analise aquilo que você quer. Acompanhar a perícia é uma prerrogativa do assistente técnico do reclamante, acompanhar a perícia, se ele tiver devidamente nomeado nos autos. Muita gente pensa que o reclamante não pode levar um assistente. Ele é o contrário, ele deve levar um assistente técnico para a perícia. Né? Esse assistente tem a mesma prerrogativa, os mesmos direitos que o perito. Então, ele vai fazer o seu parecer técnico também. Tá? E quantas contestações forem necessárias para poder impugnar ali o laudo do perito, caso não seja favorável. Né? E após a ação trabalhista? Ou seja, terminou ali a ação, né, já o juiz emitiu a sentença, o que o profissional de SST pode fazer? Na reclamada, primeira coisa é fazer a sua lição de casa. Né? O que a gente pode melhorar? Vamos criar um plano de ação. Né? Então, ó, essa perícia deu insalubridade lá por conta de ruído, coisa básica, vejo muito isso hoje, mas qual foi a falha? Foi a falha na correta entrega, não tinha uma ficha de EPIs lançada corretamente, não tinha um procedimento, né, de uso, guarda, conservação e higienização de EPIs, e a empresa não fez nenhuma medida de controle coletiva, então realmente existiu um ruído e não existiu controle. O que o profissional de SST pode fazer para poder melhorar essa situação? Cria-se lá um plano de ação. E aí, gente, a gente tem que trabalhar, nós profissionais de saúde e segurança, temos que trabalhar sempre pensando no bolso do empresário. Tá? Uma ótima dica. Pega o valor dessa indenização, dessa ação trabalhista perdida, foi X reais. Se você não investir algo parecido, ou tantos mil reais aqui, você vai pagar 2, 3, 4, 10, 20 ações nesse mesmo valor. E aí, vamos ficar pagando a ação trabalhista ou nós vamos investir em segurança e vamos acabar de vez com essa questão dos processos? É uma ótima forma de você abordar o seu cliente, né? No caso, a empresa. Tá bom. Profissional, então, de SST, né? Após a ação trabalhista, se ele for defender o reclamante, isso pode ser, na verdade, um negócio, né? Um ótimo negócio. Inclusive, nós temos colegas que são assistentes técnicos apenas para reclamante. Por quê, pessoal? É o seguinte, o profissional de SST, a gente é meio que treinado, né, nos cursos aí, etc., a ver as coisas erradas, né, gente? A gente vai na área e quer ver coisa errada. Então, a gente também tem que mudar um pouco essa cabeça, né? A gente tem que ver coisas certas também, né? É o princípio da auditoria, né? A gente tem que buscar conformidades. E se porventura encontrar alguma não conformidade, a gente trata e vida que segue, né? Aí roda o PDCA que todo mundo aí já ouviu falar. Enfim,
Uhum. Então, quando você está procurando falhas, ainda mais em gestão de SST, se você é um profissional, se você é um técnico de segurança, um tecnólogo, um engenheiro de segurança, enfim, se você é um profissional de segurança do trabalho, você sabe onde que a pedra pega, você sabe onde que o calo pega, né? Então, você sabe, Exatamente. você entende as possíveis falhas que a empresa pode ter. Com isso, se você resolver atuar para o lado do reclamante, isso é um negócio muito bacana, muito bom, tá? Com Então, é certeza. uma das, né, um dos benefícios que tem aí para quem quer atuar como assistente técnico aí para o lado do reclamante, é esse, né, Tiagão? Vamos Exatamente. para as perguntas? Vamos lá. Deixa eu voltar aqui, pegar as perguntas. Então, reforçando com todos aí, hoje acaba as inscrições para o nosso curso às 10 horas da noite. Vamos lá? Pergunta do grande Irã. Quais as possibilidades de atuar como assistente técnico de reclamadas? Qual é a sistemática para conseguir esses clientes? A demanda maior do mercado é assistente técnico de reclamante ou reclamada? Bom, na verdade, eu vou responder a segunda, você responde a primeira, Thiago. Eu te falo que é o seguinte, Irã, a demanda é mais ou menos empatada, né? Porque, assim, se existe um reclamante ingressando com uma ação, existe lá, e aí tem um assistente técnico, existe a reclamada e precisa do assistente técnico também. Então é um para um, né? No processo normal, é composto por um perito, que é imparcial, né? Trabalha para a justiça do trabalho, né? Ele é nomeado pelo juiz, e você tem um assistente técnico do reclamante, você tem um assistente técnico da reclamada. Então é um para um. Exato. E com relação à primeira pergunta, as possibilidades são imensas, tá? Para a questão das reclamadas. Cada empresa pode ser uma reclamada um dia, tá? Então, você pode montar aí um grupo de empresas que você tem uma acessibilidade maior, né? Um fácil acesso ao supervisor, ao gerente de RH, ao jurídico, né? E se apresentar. Tenha um bom currículo. O que é um bom currículo, gente? Algo apresentável, né? Com suas formações, tá? As suas experiências. Então, quanto mais experiência você tiver nessa área, mais fácil fica de você entrar como atuação de reclamada. Você pode também trabalhar na sua própria empresa, né? Se você já tem um assistente técnico nessa empresa, peça para acompanhar essas perícias, emite o seu parecer, mesmo que você não vá para apresentar para o jurídico, né? Mas na hora que você vê que ele está redondinho, apresenta lá para o gerente de RH, fala, olha, se eu fosse assistente técnico, eu faria dessa forma, né? Vai tentando ganhando terreno dentro da sua própria casa, depois, quem sabe, você está fazendo a sua própria assistência, né? E E você para tem outras quem formas também, que você pode começar a colar em algum assistente técnico que é amigo seu, certo? E daqui a pouco você está dividindo o trabalho com ele, né? Você vai mostrar que você está apoiando ele nessas demandas, né? E até mesmo no assistente técnico da sua empresa. Tá? Fala, olha, eu sei que você faz perícia aí em assistência técnica em outros lugares, se precisar de apoio, conta comigo. E começa assim, cara. Na hora que você vê, você já está atendendo clientes aí em larga escala. E aquele negócio, né, Tiago? Hoje em dia é muito assim, fácil você conhecer um advogado, né? Começa por ali também, né? Pede uma ajuda para ele, Ótimo. se ele conhece, porque o advogado conhece o outro advogado que trabalha lá numa empresa X, né? Então, de repente, você pode ser um assistente técnico dessa empresa X por intermédio desse seu amigo. É indicação, que Exatamente. isso acontece em todo lugar. E uma outra dica que eu Exatamente. ia dar é o seguinte, né? Para quem entende as técnicas aí do LinkedIn, e para quem é aluno do mestre LinkedIn, já está um passo à frente, né? Você pode usar o LinkedIn a seu favor, tá? Você pode usar e deve usar o LinkedIn para você conseguir aí se mostrar para o mercado como assistente técnico e assim conquistar alguns clientes, né? Exato. Bom, vamos lá. Tem uma do Pedro, um pouquinho acima, Júlio, da do Irã. Você O passou Pedro? batido nela. Opa, desculpa, Pedrão. Grande Pedro, tá aqui, Pedro Castilho. Ó, Pedro é o seguinte, galera. O Pedro, se quiser colocar o seu Instagram aí, o Pedro. Pedro, ele é técnico de segurança do trabalho, né? E ele vem fazendo um trabalho bem bacana nas redes sociais, falando sobre a segurança do trabalho no offshore, né? Trabalha Exato. em um sistema offshore aí, muito interessante, vem dando várias dicas aí. Depois vocês seguem lá. Procurem no Instagram, Pedro Castilho. Se ele colocar o Instagram dele aqui, eu não sei se ele está na live ainda, mas se ele colocar o Instagram aqui, eu compartilho com vocês. Vamos lá, Tiagão. Então, Thiago, é comum desenvolver amizades entre peritos e assistentes, mesmo que ambos estarem em lados opostos? Com certeza, tá? Um mercado restrito, por exemplo, na minha cidade aqui, aqui em Uberaba, a gente conhece a maioria dos peritos, dos assistentes técnicos. Tem perito, cara, que eu, particularmente, não quero amizade, tá? Tem cara que, Acontece sinceramente, também. tá? É preferível não ter ele como amigo, porque de tão ruim que ele é, tá? Ruim como pessoa, tá? Semana passada eu contei para vocês do perito que levou um decibelímetro no
no bolso, hoje ele entregou o laudo e, sinceramente, dá desprazer de você ler um laudo desse. Tá? Extremamente tendencioso, não levou em consideração uma palavra que a reclamada apresentou. Tá? Então, assim, esse tipo de perito a gente não tem. Amizade. É o que eu Mas, falo, né, Thiago? via de Mercado regra, sim, via de regra é bem tranquilo. Tá? Existe, sim, um respeito, né, uma amizade entre os peritos e assistentes técnicos. Eu falo que é a questão do respeito acima de tudo, né? Pode haver discordâncias técnicas, mas o respeito acima de tudo. Agora, tem perito que não se dá o respeito, né? Tem perito Exato. que... Enfim. Bom, Fábio perguntou. Primeira pergunta. No caso do reclamante não comparecer à perícia, segue normalmente a prova pericial, correto? Correto, segue o bonde. A segunda eu já respondi, viu, Júlio? Desde que você tenha marcado, né? Desde que você tenha feito os agendamentos, comunicado tudo certinho, segue o bonde. A segunda, estratégia eficaz da reclamada, não oferecer as documentações de SST ao perito. Você já respondeu? Já respondi, mas se você quiser dar sua opinião também, fica à vontade. Não, segue o bonde. Se você já falou a hora que eu não estava aqui, você tá só de gracinha, né, Thiago? Tá aí. Não, eu tô tentando ganhar seu tempo aí, cara. Tá. Esse aqui é o comentário que o Irã fez a respeito do nosso curso, não é pergunta. A Leila fez uma pergunta aqui. Hoje não é pago a Aritinha para os funcionários e para funcionários que viajam, né, mais de 80 km todos os dias, né? Tem direito? Isso aí. Pode falar, responder. Não, é porque houve uma reforma trabalhista em 2017, né? Então, desse período em diante, via de regra, via de lei, não é mais pago o adicional de horas em itinerary, ok? No entanto, você precisa verificar, porque pode ser que o acordo coletivo da sua empresa ainda obrigue, e aí, pela nova norma também, o acordo coletivo ele tem poder sobre a lei, tá? Eu acredito que algumas usinas, por exemplo, da região ainda pagam. Eu ainda faço perícia de hora em itinerary, de vez em quando, ainda tem, tá? Mas, via de regra, mudou a legislação, então de 2017 para frente não precisa mais. Agora, se o período avaliado aí é antes disso, né? Sim. Aí é devido naqueles locais, Lídia, que não é servido por transporte público, tá? Então, é desse ponto até aquele próximo ponto que não é servido transporte público. Então, é nesse trecho que precisa ser calculado, tá bom? Mas tem muita discussão em cima disso aí, tem muita jurisprudência, tem muita briga, tá? Exatamente. Vamos lá. Pergunta do Anderson aqui. Então, por que as faculdades colocam nas grades a questão da perícia, né? É para poder, assim, Anderson, é para dar uma pincelada, né? Imagina aí um engenheiro de segurança formando e não conhece nada de perícia. Ele precisa pelo menos conhecer o básico, né? Então, o básico, vocês conseguem aprender o básico, né? Os engenheiros de segurança. Técnico de segurança, eu nem vou te falar que no curso que eu fiz de técnico de segurança nem teve matéria de perícias, tá? Não sei hoje em dia como é que tá isso, mas na minha época lá, isso também lá em 2002, 2003, né? No seu curso tinha, Thiago? Teve? Rapaz, no meu curso, isso em 2006, quando um dos colegas perguntou sobre perícia, o professor falou, olha pra você ver, isso é coisa de engenheiro, de técnico não. Olha pra você ver a mentalidade do professor na época, né? Nossa, totalmente sem fundamento, tá? Ilógico a situação dessa, mas foi isso que eu aprendi. Cara, olha que comentário bacana esse aqui da Helenilda, hein? Fiz 3 cursos de perícia que não me deram segurança para atuar. Já estava desistindo. Realmente, este curso está muito completo e coloca o aluno pronto para o mercado. Helenilda, nossa, gratidão, viu? A gente lê isso aqui, é uma satisfação tremenda, viu? É onde a gente fala, né, Thiago? A gente está no caminho certo. Vale a pena. Vale a pena, estamos no caminho certo. Realmente o curso é muito bom, né? Porque a gente fez, não, mas... Tá aí, pessoal. Não tem combinado nenhum aqui não, tá, gente? Ele é meio da aluna do nosso curso, assim como outros colegas que estão nos acompanhando aqui, Ronan Rabelo, Anderson Coelho, enfim, o Irã, né? Que legal. Que massa, viu, Elinaldo? Muito, muito obrigado aí pelo depoimento, né? O Diego Borges colocou aí. O Diego Borges, que inclusive eu acho que é um novo aluno da turma 6, viu, Thiago? Se eu não estiver enganado. Nós temos um Diego Borges na turma 6 aí. Já vi perito dando periculosidade para trabalho em altura. Olha isso, gente. Olha que coisa, né? Vamos lá. O que mais aqui? Pergunta do Fábio. Professor, se o reclamante solicitar apenas insalubridade, o perito tem que ficar somente na NR15, nos seus anexos, e não também atender na NR16? Exatamente. Se o objeto da perícia é insalubridade, ponto final. Pode ser que ele tinha um acesso lá numa área que daria periculosidade. Não vai avaliar isso, tá? Você precisa se ater ao objeto da perícia, ok? Isso. Somente o advogado reclamante pedir insalubridade e periculosidade.
A dica que eu deixo para vocês, se você foi nomeado, você vai ler o processo, claro. Se você viu que lá na inicial, o advogado do reclamante está falando de insalubridade, está falando de periculosidade, está citando os dois casos, tá? Mas na ata de audiência está só como insalubridade, acende um pisca-alerta e questione a vara do trabalho, tá? Boa. Porque pode ser que você faça, vou seguir só o objeto da perícia, que é a insalubridade, e depois o advogado dentro da competição falou, doutor, lá na ata de audiência o senhor falhou, tá, que pode acontecer, e não nomeou, aí você vai ter que voltar lá para fazer. Então, antes disso, questione. Mas, via de regra, o objeto da perícia é o que está na ata de audiência, certo? Se é insalubridade, fica só na insalubridade. Caminho das pedras, viu, pessoal? Essas dicas aí, são dicas assim que... E provavelmente, não sei, Thiago, provavelmente, tá? Vou te fazer uma pergunta aqui, não sei se já aconteceu algum caso contigo, né? É isso que eu ia falar. Gente, a gente ensina aquilo que a gente apanha também, aquilo que a gente erra, tá? Cara, nós já fizemos uma live dias atrás, né, Thiago, sobre as nossas causos, né, ocorridos nas perícias. Né? Tinha uma porrada de causos, né? Se deixasse, a gente ia ficar aqui 2, 3 horas falando, né? Com certeza. Fizemos ali 1 hora, mais ou menos, e contamos vários causos. Então, aconteceu isso contigo, Thiago? Com certeza, foi fato, como diz o Paulinho Gogó, fato venéreo. Então, eu errei e já estou falando aqui, gente. Não é que eu errei, né? Eu poderia ter feito isso, não fiz, e aí tive que voltar lá para fazer a análise de periculosidade. É isso aí. O Ronan comentou aqui, já responderam, o período tem que avaliar conforme o pedido, isso, insalubridade, periculosidade, ou os dois conforme o processo. Isso. Irã perguntou, Júlio e Thiago, vou ser assistente técnico e quero ser amigo de... tamo junto, já é amigo, Irã, você já é amigo. Não tem dessa, vou querer ser amigo, não. Tamo junto, cara, tamo junto, tá? Inclusive no nosso curso, pessoal, né, mais uma informação do curso aí, né, nós temos a gente chama de um programa, né, assim, programa de indicação de parceiros, tá? O cara me liga querendo lá um assistente técnico lá em BH, querendo que eu ou o Thiago, né, a gente faça assistência técnica lá em BH. Poxa, BH tá 400, Thiago, né, 500 quilômetros, sei lá, daqui de Uberaba. Não tem como a gente atender. Quem é que a gente vai indicar? A galera do Belo Horizonte, né, como se diz, né? É o Ronan Rabelo, como é que chama aquele branquinho lá também, Thiago? Júlio, não lembro o nome nem dos meus parentes. O Wellington Volpato, entendeu? Enfim, aí a gente tem o banco, né, de alunos que a gente procura indicar, e claro, os alunos também que estão, porque assim, né, toda sala de aula você tem os alunos interessados, você tem os alunos que não querem fazer as tarefas de casa, né, você tem os que sentam na frente, você tem a turma do fundão, né, Thiago? Então a gente sempre procura indicar aí, né, os alunos que estão comprometidos e tal, enfim. Então, nós temos esse programa de indicação no nosso curso, tá? Quer mais? Quando fiz o curso TST, higiene ocupacional, era leitura da ENEC 15. Eu ainda acho, Ronan, que na hora que chegou na parte de condições hiperbáricas, o seu professor pulou. Não leu nem condições hiperbáricas, é bem provável. Grande Marcos, muito obrigado também, viu? Valeu demais. Tem uma pergunta do Cristiano. Se o objeto da perícia for só ruído, o perito pode identificar os agentes químicos? É o seguinte, Cristiano. Quando tem uma perícia relacionada ao ruído, está dentro da insalubridade, né? Então, quando é uma situação, nesse caso, o advogado do reclamante, ele ingressa com uma ação pedindo a insalubridade, tá? Pode até ser que na defesa ele cita, olha, o reclamante ficava, né, exposto a níveis de ruído e etc, mas o objeto da perícia que o juiz vai te nomear, ele vai te nomear para apurar perícia de insalubridade. Então, você precisa avaliar todos os anexos da NR15. Todos os anexos vai se aplicar àquela situação? É claro que não. É muito difícil, né? Você aplicar todos os anexos da NR15 numa atividade. Mas, às vezes, o cara está exposto a ruído, está exposto a um calor excessivo, está exposto a agentes químicos. Então, aquilo que é aplicável das atividades do reclamante, você precisa avaliar. Certo, Cristiano? Mas fica tranquilo, Cristiano. Cristiano é da turma número 6 também. Nosso novo aluno. Você vai aprender tudo isso nos detalhes lá no nosso curso, tá, Cristiano? Cristiano, rapaz, já tá doido. Ele já me chamou. Júlio, que dia começa o curso? Não sei o quê. Eu falei, calma, eu tô vendo que você tá ansioso. Segura a onda. Mas legal, Cristiano. Parabéns aí pelo interesse, tá? Vai lá, Tiagão, vou deixar essa contigo aí. Boa noite. Uma perícia de ruído, o funcionário usa o EPI normalmente, no caso do fone de ouvido. Deve ser o plug, né, o de inserção.
E qual o tempo mínimo de avaliação de ruído? Rangel, seguinte, tempo mínimo de avaliação de ruído você vai definir na perícia. Tá? Ah, como assim, Thiago? Vai depender do que era a atividade, dos locais que ele estava exposto, dos postos de trabalho. Tá? Não adianta eu te falar para você, olha, avalia, não sei, 50, 70, 80% da jornada, avalia 1 hora, meia hora, 40. Não dá para te definir isso, porque vai depender do ritmo de trabalho, do que ele fazia. Tá? Então, eu aconselho sempre para você definir, analisar lá os autos, né, as atividades que ele desenvolvia, o que está lá na inicial, o que está na defesa, e vai preparado, porque pode ser que você tenha que ficar o dia todo numa perícia. É isso aí. Bom, e o nosso amigo Hélio está presente aí, viu? E ele já mandou. Sim. Cadê a mensagem dele aqui? Olha lá. Achei que iam se esquecer de mim. Eu não esqueço de pessoas, tá? Eu tenho um grave problema de memória para nomes, tá? Eu falo isso até para os meus alunos, eu não gravo o nome. Às vezes eu vejo a pessoa, não, cara, não, eu sei quem que é você é meu aluno, sabe, você é meu amigo e tal, mas acaba esquecendo. Mas fica tranquilo, cara. Inclusive, essa questão, você falou dos alunos, Júlio, eu esqueci de comentar, eu tô com 4 perícias fechadas, 4 assistências técnicas fechadas em Catalão não, em Cubatão. E vai ser um aluno nosso, o Alexandre Ponce, que vai fazer a perícia. Ele mora do lado, mora a 30 quilômetros do local da perícia, e eu já fechei com ele as 4 assistências técnicas. Eu não vou viajar 580, 600 quilômetros para ir para isso. Eu prefiro pegar esse dinheiro do deslocamento e passar para um aluno, um amigo, né? E ele fazer a assistência técnica. Assim que funciona. É isso aí, pessoal. Esse é o programa nosso de indicação que a gente tem no nosso curso, é claro, né? E a gente indica os nossos alunos, é óbvio, é uma coisa óbvia, né? E é isso, é mais um bônus que a gente tem, além de modelos de laudos, modelos de parecer técnico, modelos de quem? Não é da internet não, gente, é modelo nosso, tá? Arquivo liberado no Word para você pegar e editar, gente. Tudo que você precisa. E se eu estiver falando mentira, nós temos alunos aqui, Wellington, Ronan, Irã, Helenilda, tem vários alunos aqui conosco, né? Pode me corrigir se eu estiver falando mentira aqui, tá? Tudo que você precisa para poder atuar como perito ou como assistente técnico, você encontra lá no nosso curso. Tudo, tá? Tudo. A única coisa que a gente pede, é claro, é óbvio, é para que as pessoas mudem os textos, né? Porque se copiar o texto lá, está copiando o mesmo texto que a gente usa, né? Então a gente pede, pessoal, né? Cuidado com Ctrl+C, Ctrl+V também, né? Muda aí o texto, né? Coloca o linguajar de vocês, até porque não tem um padrão definido, né? É a única coisa que a gente pede, pessoal. O resto, tá? O restante, tudo está lá no curso, tá? Todo esse caminho das pedras, qual que é o site que acessa, não sei o que, o link, cadê o arquivo, não sei o que lá, tudo, pessoal. Tá? Até arquivo que você consegue baixar facilmente da internet, a gente já baixa para você e coloca na plataforma para facilitar a sua vida, tá? Então, assim, enfim, não vou ficar também falando demais, não, senão o pessoal vai falar, vocês estão falando isso porque o curso é de vocês, né? Enfim, acessem esse site, né, que eu coloquei aí, acessem aí, por gentileza, ó, oficial.cursopericia.com, tá? E lá tem trocentos depoimentos de alunos. Assistam lá os depoimentos, né? E vocês vão entender um pouco aí do feedback que a galera dá com relação ao nosso curso, né? A Yara tá aí também, ó. Yara também, de Uberlândia, exatamente, Yara. Yara também é nossa aluna. Ricardo, ó. É isso aí, gente. Os alunos estão todos aí, ó. Olha aí, cara, que legal, que legal. Gabriela Castro. Que legal, Gabi. Show de bola. Anderson Coelho, só bebe água limpa, quem não quer, né? Quem chega primeiro bebe água limpa, aluno do nosso curso também. Que legal, hein, gente? Olha isso, né, galera? Olha isso, né? São alunos do nosso curso e estão aqui assistindo a live. Vocês entendem? Precisa também entender isso, né? Porque o cara fala assim, eu vou trabalhar na perícia para não ter que estudar mais. Eu vou trabalhar como assistente técnico para não ter que estudar mais. Você está enganado. Tchau, obrigado. Você vai trabalhar com outra coisa. Aí que você tem que estudar, né? A gente tem que estudar a todo momento. E está aqui um exemplo disso, olha que legal, né? Parabéns aos nossos alunos, né? Alunos formados já, inclusive, pessoal, nós temos aqui vários alunos já formados, tem alunos que estão ainda em andamento, né? Concurso em andamento, e estão aqui participando da live, olha que legal isso, né? Então, parabéns aí, ó, show de bola, viu? Tirar o chapéu para vocês aí. Show de bola. Bom, então é isso, pessoal. Esperamos que vocês tenham gostado aí da live. Quem tiver interesse em adquirir o nosso curso, está o site aí, nós já divulgamos muito, né? E show de bola, valeu, Thiagão. Mais uma vez, obrigado a todos. Eu que agradeço.
Obrigado aí, desculpa as brincadeiras, Júlio, mas não vou perder a oportunidade de dar uma zoada aí, você sabe, amizade é isso aí. Então, obrigado, pessoal, também. Desculpa aí os imprevistos, hoje é o Júlio, amanhã pode ser eu, já foi comigo outras vezes, internet é assim mesmo, e tá na Hoje foi o chuva para dia, né? molhar mesmo. É a internet que caiu, é o supermercado que chegou na hora que a gente tinha pedido para não chegar. Semana passada foi a minha campainha, acontece assim Semana mesmo. passada foi a sua campainha, e eu escutei, viu? Eu escutei, você foi lá, desativou sua câmera rapidinho e saiu para ele. Foi mais discreto. Mas tá bom. Eu não tive vergonha, eu falei, galera, a compra do supermercado acabou de chegar, eu preciso lá atender. É isso aí. Beleza, pessoal, Valeu, muito obrigado. Um abraço.